Papão entrou em campo no último sábado. Como eu disse, conquistou o seu primeiro ponto na Série B. E se vocês verem as nossas análises lá das partidas de Remo e Paysandu no Instagram, vocês vão ver que desse específico jogo entre Operário e Paysandu, basicamente o Paysandu conseguiu aquilo que queria, não é? Limitou o futebol ofensivo do Operário, conseguiu não tomar gol. A gente viu muitas dificuldades defensivas da equipe, alguma passividade em vários momentos, como no jogo contra a Chapecoense, em que o Papão estava melhor. No entanto, defensivamente a equipe deixou a desejar e a Chape conseguiu achar um gol. E a partir daí, o Paysandu se viu todo atrapalhado durante o duelo. E o Luizinho Lopes sacou que a equipe não estava rendendo tão bem assim no aspecto defensivo. Então, tratou de melhorar isso. Tanto que ele mudou o esquema da equipe e o Paysandu tinha uma variação tática que era para limitar as principais armas do Operário. Eu vou pedir para o Rádio colocar para a gente na tela como as equipes vieram para campo, sendo que essa mudança veio no 4-1-4-1, um sistema diferente do que vinha jogando, com o Ramon Martins entre as defesa e de meio de campo. O Rossi foi desfalque novamente, desconforto muscular. O Nicolas foi para o banco e o Benítez foi titular como 9. Tivemos algumas mudanças, não é? O Brian Borges sendo titular ali na lateral direita, o Heverson também, mas a principal mudança mesmo foi de sistema e a variação tática, já que o Paysandu jogava nesse 4-1-4-1, mas quando o Operário recuperava, conseguia avançar para o último terço, o Ramon Martins descia para a linha de defesa, formava uma linha de 5 atrás do Paysandu. Por quê? Porque o Operário é muito forte nessa bola aérea, muito forte nesses cruzamentos, tem nos seus pontas e laterais suas principais armas, e o Paysandu queria limitar isso. O Luizinho Lopes tratou de organizar a equipe para limitar essas principais armas do Fantasma, que deu certo, não é? O Operário teve muitas poucas chances, especialmente no primeiro tempo. O Operário teve muitas dificuldades para conseguir criar alguma coisa ali dentro do bloco defensivo do Paysandu, que também, por outro lado, o Paysandu teve muito mais dificuldades para chegar no ataque, ao contrário das primeiras rodadas, em que a gente viu o Nicolas, o Benítez perderem gols na cara do goleiro. Dessa vez não, dessa vez o Paysandu mal teve oportunidades. As principais chances que o Papão conseguiu criar foi através de lançamentos longos para o Benítez, lançamentos longos especialmente para os pontas, né? O Eliel, que estreou contra a Chape, já foi titular contra o Operário, o Eliel ali na ponta esquerda, enquanto do lado direito o Marlon ficou por aquele lado, e a gente viu o Paysandu com muitas dificuldades para conseguir ganhar essas disputas das bolas longas, né? O Operário, seus zagueiros são muito bons nessa bola aérea, enfim. Então, por tudo isso, a gente viu o Paysandu tendo dificuldades para atacar, mas defensivamente fez provavelmente seu melhor jogo no ano, só no quesito de defesa, né? O melhor jogo no ano nesse aspecto defensivo. Não tomou gols, o que fora de casa, especialmente, é um sinal positivo. Conseguiu seu ponto, o que dá um pouquinho mais de confiança, não é? Já que a equipe, acho que muita gente considerava aí que o Paysandu poderia começar essa Série B com 4 derrotas em 4 partidas, e conseguir um ponto fora de casa é importante, desde que o Paysandu consiga marcar pontos em casa, não é algo que não conseguiu ainda. Contra o Atlético Paranaense, acho que a gente pode até relevar, porque é um dos principais favoritos aí ao acesso, apesar do jogo ter sido em casa, mas a partir da segunda rodada ali, contra o Vila Nova, contra a Chape, especialmente a Chape em casa, o Paysandu tinha a obrigação de conseguir algo além, não conseguiu, e por isso o Luizinho se mostrou satisfeito após a partida, mas a gente vê que o Paysandu tem muito a melhorar, não é? O meio de campo não funcionou no lado ofensivo, ali com o Matheus Vargas, com o Dudu Vieira, sendo uma espécie de camisa 8,
o Ramon Martinez sendo esse número 5, e o Ramon Martinez, como eu disse, descendo para essa linha de zaga para ajudar nos cruzamentos, já que Quintana e Luan Freitas acumulam falhas ao longo da temporada. O Luan Freitas até perdeu a titularidade ainda no início do Parazão, mas na partida contra o Atlético Paranaense, a falha dele acabou custando... Aliás, não foi contra o Atlético, contra o Vila Nova. A falha dele acabou custando caro. E também, como quando o Paysandu também enfrentou a Chape, tomou 2 gols de falhas do Matheus Nogueira. Então, o Paysandu sem confiança nenhuma nesse aspecto defensivo, e por isso a gente viu essa mudança no sistema. Marcelinho entrou errando bastante, né? Eu vi alguns comentários elogiando ele. Eu confesso que eu achei um pouco estranho até, porque o Marcelinho entrou, ele é um jogador de velocidade e tudo mais, mas ele errou muito nas tentativas. É verdade que o Paysandu deixou os pontas e o centroavante muito isolados em vários momentos, mas o Marcelinho não entrou bem. E eu acho que a gente viu um pouco por que o Paysandu joga... aliás, o Marcelinho está lá no fim da hierarquia, né, dos pontas do Paysandu. Você tem o Rossi, você tem o Marlon, você tem o Borazzi, o Del Valle, e aí vem... E o Eliel também, que entrou aí, já veio como titular. E só aí vem Matias Cavalieri e o Marcelinho. E ele jogou aí no segundo tempo e acabou não correspondendo. O Matheus Vargas caiu muito desde o início da Série B. Eu já disse aqui várias vezes que, para mim, ele é o segundo jogador mais importante do Paysandu, mas ele ainda não disse o que veio na Série B. E é um dos principais pontos de problemas do Paysandu, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, não é? Porque pelo meio o Paysandu vem tendo dificuldades para chegar. O Matheus Vargas, ele não tem feito boas partidas, especialmente ofensivamente. Contra o Atlético Paranaense ele errou muitos passes, até passes fáceis, assim, de alguns metros, ele errou. Até por isso também ele foi reserva em alguns jogos. E ele ainda não disse por que é uma das principais contratações do Paysandu para a Série B. Até que no Parazão ele foi bem, mas a gente já disse aqui várias vezes, né? O Parazão não é parâmetro para uma segundão, né? E o Matheus Vargas não correspondeu ainda, e é uma das principais razões por que o Paysandu ainda não conseguiu uma primeira vitória, embalar no campeonato. Defensivamente também ele tem deixado a desejar, já que, por exemplo, no jogo contra a Chape, a gente vê que a recomposição defensiva do meio de campo principalmente do meio de campo e dos pontas do Paysandu foi bem deficiente. E a Chape encontrou espaços ali naquele setor, e até por isso que a gente viu o Luizinho Lopes fazer essa mudança drástica aí no time, até não só no sistema, mas na forma de jogar também. A gente viu um Paysandu muito mais preocupado em não tomar gols e conseguiu seu objetivo, mas ofensivamente também não conseguiu deixar boas amostras. O Luizinho mostrou repertório, né? Ele mostrou uma mudança aí pro jogo contra o Operário, importante. O Paysandu conseguiu seu primeiro ponto, mas foi um time muito defensivo. Eu acho até que também que ele estava, entre aspas, treinando a postura do time para a partida contra o Goiás na Copa Verde. Por quê? Porque o Paysandu, o Goiás vem para cima. O Goiás, dentro de casa, é um time que pressiona muito desde a sua saída de bola. E o Paysandu é um time que, apesar de ter feito isso contra o Operário, a bola longa não deu muito certo. O Paysandu é um time que normalmente sai com a bola curta. E o Goiás pressiona muito isso. Então, a expectativa do time do Wagner Mancini é que, se o Paysandu fizer a saída curta, eles consigam recuperar essa bola ali próxima da área, não é, do Paysandu, e já ataquem de uma vez, já ataquem em velocidade. Então é algo que o Paysandu vai ter que ter muita atenção nesse jogo. Até acho, como eu disse agora, que essa formação, esse sistema, esse modelo de jogo que o Luizinho mostrou na partida contra o Operário é o que ele planeja para esse jogo contra o Goiás. Não tomar gols. Por quê? Porque o Paysandu, ofensivamente, não está conseguindo marcar. Desde que a Série B começou,
O Paysandu marcou um gol contra o Atlético Paranaense, mas os seus centroavantes, o Paysandu não está criando tanto assim, e o que cria os seus centroavantes, o Nicolas e o Benítez, não estão conseguindo marcar, não estão conseguindo botar para o fundo da rede. A confiança dos atacantes não está em alta. Então, por isso, acho até natural o Luizinho querer colocar o time primeiro para se defender, para depois partir nos contra-ataques. O problema é que os contra-ataques do Paysandu também não estão saindo, porque o Benítez e o Nicolas estão com dificuldades para prender a bola lá na frente. O Benítez ainda consegue prender um pouquinho mais que o Nicolas, mas ambos não vivem bom momento de cara pro gol, então isso, sem dúvidas, complica. Isso, por exemplo, não é culpa do Luizinho Lopes. O Luizinho Lopes tem culpa em algumas coisas, sim, mas os gols perdidos cara a cara com o goleiro, o atacante não conseguir fazer movimentos de apoio de costas pro gol, fazer o pivô de costas pro gol, isso não é culpa do Luizinho. Então, eu acho até que seria interessante ver o Eliel como esse camisa 9. Eu já falei disso quando o Eliel chegou, não é? Vocês podem ver aí no nosso Instagram, @de.cobertura, @de.cobertura, a minha análise sobre a vinda do Eliel. Ele é um atacante diferente do Benítez e do Nicolas. Ele não é aquele pinheiro, ele é aquele atacante de velocidade, é um atacante acostumado a futebol de contra-ataque, apesar de contra o Operário ele não ter jogado bem, até virou meme, né, aquele chute dele, que a bola sai, acho que chegou a sair pela lateral, se eu não me engano. Mas ele é um atacante acostumado a jogar nesse futebol de contra-ataque. No Cuiabá ele jogava assim, e eu acho que para esse esquema de 5-4-1, se a ideia do Luizinho é manter isso, não só para a Copa Verde, mas para o restante também da Série B, até o time conseguir melhorar o aspecto ofensivo, seria interessante ver o Eliel fazendo essa função. A gente está vendo que o Paysandu tem um elenco limitado, não é? A gente está vendo o quanto o Paysandu tem algumas dificuldades para trocar um jogador ou outro. São poucas as posições que o Paysandu, se perder o titular, não sofre tanto assim. Talvez só a lateral direita, com o Brian e o Edilson. A lateral esquerda agora, com o PK e o Heverson, apesar de que a torcida também não gosta muito do PK. A zaga também tem o Luan Freitas. O Novígio praticamente não joga, entrou no último jogo, mas praticamente não joga. Tinha o Martínez, que é um volante de origem, e voltou agora para o meio de campo. Tem o Quintana, o Valdo foi contratado e sem estrear foi embora. Então são algumas decisões, alguns aspectos bem complicados, né, para uma Série B. Para uma Série C ainda dá para escapar, mas uma Série B a gente vê o quanto o time fica exposto com essas más decisões da diretoria, não é? E, assim, justiça seja feita, no início do ano, quando o Paysandu contratou o Vargas, contratou o Rossi, contratou o PK, eram muitos elogios. E, de fato, eram merecidos, porque eram jogadores que, com experiência de Série A, jogadores também com experiência de Série B, chegando ao Paysandu. E quando o campeonato iniciou, eu acho que tirando as torcidas, eu acho que todo mundo colocava o Paysandu mais preparado que o Remo. Até pelo que a gente viu no Clássico, até pelo que a gente viu nos últimos jogos do Parazão. Mas o Paysandu e Remo sofrem, apesar do Remo até estar fazendo um bom campeonato brasileiro, no início de Série B. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Leão, torcida azulina. Os dois times têm esse problema, não é? Porque Remo e Paysandu aqui no Parazão, tirando o Clássico Repar, não tem adversários à altura, não é? Adversários de nível muito alto. Claro que a Tuna, o Águia, a gente viu o Capitão Poço fazendo jogos complicados contra Remo e Paysandu, mas não é o mesmo nível de um Atlético Paranaense, de um América Mineiro, de um Coritiba, nível de times que estão entre os 40 principais clubes do país nesse momento. Então, Remo e Paysandu sentem falta disso. Então, sentem falta disso até para se preparar para uma Série B. O Remo, quando enfrentou seu primeiro adversário complicado no ano, sem ser o Paysandu, o Criciúma teve muitas dificuldades. Só que o Remo conseguiu aprender com isso. Teve a mudança de técnico também.
mérito total do Daniel Paulista, que está fazendo um início espetacular de trabalho no Leão. Mas nem sempre é assim. Todo mundo sabe que nem sempre o técnico chega e do nada o time começa a ganhar. Ou se começa a ganhar, rapidinho há uma queda. Quantas vezes a gente já viu isso em Remo e Paysandu? Mas o Paysandu com mais dificuldades. No seu primeiro confronto, a gente viu quanto o Paysandu teve problemas contra o Atlético Paranaense para criar oportunidades, para conseguir deixar os seus jogadores na cara do gol. Benítez teve aquela chance que ele perde cara a cara com o Mikael, e tem o gol do Paysandu. Tirando esses dois lances, o Paysandu não conseguiu criar muito. E é muito pouco para um time de Série B. É muito pouco. E quando os seus atacantes não estão bem, a confiança não está lá, essas coisas, complica ainda mais. A gente sabe, onde se faz a diferença no futebol, especialmente onde se marca pontos, né? É no gol, com o goleiro, e no ataque, com o centroavante, com o atacante. E o meio de campo tá, claro, fazendo aquele papel essencial. Mas, enfim, os times naturalmente têm essas dificuldades, e a gente vê que o Paysandu ainda não engrenou nessa Série B.